A colonização portuguesa. Brasil colônia é o período que se estende de 1530 com a missão exploradora até 1815, quando o Estado do Brasil tornou-se o Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada por meio de diversos conflitos. No entanto, há um período chamado de pré-colonial, de 1500 a 1532. Esse período diz respeito aos anos que antecederam a missão colonizadora, em 1530. Após a chegada da expedição marítima portuguesa liderada por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, nas terras que posteriormente viriam a ser chamadas de Brasil. Portugal passou a ocupar pequenos pontos isolados na costa marítima brasileira. Dentro desse contexto, após esse Tratado de Versalhes de 1494, Portugal manda essas expedições para adentrar no território brasileiro ou para marcar território de que era seu, essas terras que se tornariam Brasil. O Pedro Álvares Cabral vem com essa missão e manda também uma expedição para isso, para demarcar território. Um grupo de cristãos novos recebeu o monopólio de extração do pau-brasil, que é uma das primeiras culturas e ciclos econômicos que o Brasil tem como colônia. Por quê? Porque nesse primeiro momento, essa colonização tinha uma característica extrativista nesses pontos onde eles se deslocavam, que era a região costeira das terras que se tornariam Brasil. Então eles não adentravam no território. E dentro dessa região costeira havia a Mata Atlântica, que era muito rica em pau-brasil e muito importante para a metrópole. Então, nesse primeiro momento, o extrativismo do pau-brasil era o primeiro ciclo econômico dessa colônia. E o nome do Brasil não era Brasil, era primeiramente Ilha de Vera Cruz, dado pelo Pero Vaz de Caminha em suas cartas, pois ele era o escrivão e falava a respeito do que havia se encontrado nessas terras, nesse mundo novo. Após isso se torna Terra de Santa Cruz e muito a posteriori Estado do Brasil. Dentro desse período de navegações, de exploração, Portugal investe nessas navegações para melhorar os insumos que ela conseguiria e todas as riquezas que ela adquiriria. E assim investe e cria a Escola de Sagres para ensinar técnicas de navegação e ampliar os seus horizontes, além de ampliar para outras metrópoles, como a Espanha, que também engendra navegações para sua parte do mundo, delimitado pelo Tratado de Tordesilhas. Dentro desse período pré-colonial, as principais expedições exploradoras desse litoral são a de Gonçalo Coelho, Cristóvão Jacques e Martim Afonso de Souza. Esse Martim Afonso de Souza, ele foi um administrador colonial português que chefiou essas missões colonizadoras que antecederam o período chamado de período colonial brasileiro. No então processo de colonização,
Com a tomada de Constantinopla e também com a ameaça das pretensões de colonização francesa nos territórios do sul da América, Portugal, a partir de 1530, iniciou missões específicas com o objetivo de demarcar seu território e instalar sua administração colonial. Martim Afonso de Souza foi o responsável pela primeira expedição nesse sentido. Em 1534, houve a tentativa de transplantar o sistema de capitanias hereditárias, que na época era adotado na pequena ilha de Madeira, a sudoeste da costa de Portugal. Assim, o território brasileiro foi dividido em 14 capitanias. Que, por sua vez, dividiram-se em membros da nobreza de confiança do rei português Dom João III. Porém, o modelo não obteve muito sucesso, durando apenas 16 anos. Apenas 2 capitanias se destacavam-se, a de Pernambuco e a de São Vicente, hoje São Paulo, onde de fato iniciou o processo de colonização. Em julho de 1494, o rei de Portugal e a coroa de Castela assinaram um acordo que dividia territorialmente as terras descobertas na América, o qual ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. O reino da França, não concordando com esse tratado, promoveu suas próprias expedições, fundando em 1555 uma colônia francesa na região da Baía do Rio de Janeiro, como era então conhecida a Baía de Guanabara, a França Antártica. Para isso, os franceses aliaram-se aos índios tamoios na nação indígena Tupinambá, que na época lideravam a ofensiva contra os portugueses. No entanto, em 1560, sob o comando do governador-geral da colônia brasileira, Mendes Sá, a França Antártica foi destruída, mas para frente, em 1594, houve outra ocupação dos franceses, dessa vez no Maranhão, que ficou conhecida como França Equinocial, mas foi derrotada novamente pelos portugueses em 1615. O início da colonização do Brasil foi marcado por intensas disputas e tentativas de demarcação de território. Nesse sentido, essas capitanias hereditárias, elas tinham os capitães donatário, a carta de doação por a coroa portuguesa e o foral, que era tipo as medidas que deveriam cumprir para tomar de conta desse território. E há também o governo geral. Esses governos gerais implementados dentro da colônia em 1549 era subdividido dessa forma: governador-geral, o governo geral, ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor, capitanias hereditárias e reais e câmaras municipais. Essas câmaras municipais reuniam administradores de vilas, povoados e cidades eleitos entre os grandes proprietários denominados homens bons. As funções deles eram cuidar de problemas políticos, administrativos, judiciários, fiscais, monetários e militares no âmbito local. Nesse sentido, os principais governadores gerais foi o Tomé de Souza, de 1549 a 1553, o Duarte da Costa, 1553 a 1558, e Mendes Sá, 1558 a 1572.